Há momentos na vida em que percebemos que estamos nos afastando de nós mesmos. Não por má intenção, mas pela velocidade, pelas cobranças e pelas comparações. As expectativas que fomos acumulando pelo longo do caminho. E pouco a pouco, o que era simples começa a parecer cada vez mais distante da nossa realidade. Aquele sonho que nós temos de uma vida mais simples, mais tranquila. O natural começa a parecer improvável e aquilo que deveria fluir naturalmente começa a travar e a pesar cada vez mais. O taoísmo, uma das filosofias mais profundas que eu já tive a oportunidade de conhecer, nos lembra que a vida não exige um esforço constante. Ela exige presença, clareza e escuta interior. Quando essas três qualidades se perdem, nós começamos a viver de forma reativa, tensa, fragmentada. Por isso, no episódio de hoje, eu quero compartilhar com você 3 princípios essenciais para reencontrar a sua própria natureza e agir com mais serenidade, recuperando o seu equilíbrio interno. São ensinamentos antigos, mas profundamente atuais. Então já pega o seu chazinho, procura um lugar confortável na sua casa para que você possa ouvir isso que eu tenho para te contar hoje. Cada um desses princípios traz uma chave prática para a vida moderna, especialmente para quem sente que está vivendo no limite mental, emocional, espiritual. Eu sou o Lázaro Ramon e você está no Terapia da Alma, o lugar onde eu falo com você sobre as coisas que realmente ajudam a nossa alma a melhorar todos os dias. E aqui embaixo eu deixei uma playlist, queridos, com os demais episódios para que você também possa acompanhá-los. E eles também estão disponíveis no Spotify, Deezer e demais plataformas para você ouvir na sua preferida. Bom, antes de tudo, nada do que eu vou falar aqui se trata de ideias abstratas. São princípios que podem ser aplicados ao acordar, ao trabalhar, ao conversar com alguém, ao fazer escolhas no seu dia a dia. Princípios que devolvem ao ser humano algo que ele tem esquecido ultimamente, a sabedoria do simples. E o primeiro princípio que nós precisamos compreender se chama Ziram, a naturalidade do ser. Não uma naturalidade ingênua ou aquela espontaneidade forçada que se confunde com impulsividade nas redes sociais hoje em dia. Mas é uma naturalidade que nasce do próprio espírito que retornou ao seu eixo. Ziram é o estado no qual você não precisa representar um personagem. Percebe o que eu quero dizer? Você não precisa disputar espaço nem provar o seu valor. É um movimento interior que nasce quando você se permite ser o que você é, sem interferências, sem tensão, sem disfarce. Para ilustrar esse princípio, existe uma história taoísta antiga. Conta-se que um grande mestre caminhava com seus discípulos quando, ao redor de uma curva, ouviram um rugido poderoso de uma cachoeira. A queda era tão violenta que ninguém imaginava ser possível sobreviver ali. Mas de repente os discípulos viram um homem surgir das águas turbulentas e emergir tranquilamente do outro lado. Intrigados, eles perguntaram como ele havia sobrevivido àquela cachoeira. E o homem prontamente respondeu: "Eu não enfrentei a água, eu deixei que ela me carregasse. Quando ela descia, eu descia com ela. Quando ela subia, eu também ascendia. Não lutei contra a força que é maior do que eu." Esse é o espírito de Ziram. Quem vive a partir dele não confronta as circunstâncias a todo momento, não endurece contra aquilo que é inevitável, não se prende aos próprios ideais do que a vida deveria ser, mas se move junto com a vida sem se perder de si mesmo. Na prática, queridos, Ziram é a coragem de retirar os seus excessos, é a honestidade de dizer o que você sente, sem agressividade, é aprender a reconhecer quando algo não é mais o seu caminho e se retirar disso com dignidade. É parar de se comparar com os outros, de tentar parecer com os outros, de se justificar ou de se moldar para caber nas caixinhas de outras pessoas. Quando nós aplicamos Ziram, ele nos devolve a nossa essência. O essencial sempre é ser simples, verdadeiro,
mais silencioso, que nos permite ouvir melhor o que a vida quer nos dizer. O essencial é sempre mais simples e mais verdadeiro. Agora, se Ziram nos ensina a naturalidade do ser, o segundo princípio nos ensina a naturalidade do agir. E ele se chama Wu Wei. Wu Wei é o complemento lógico do Ziram. Primeiro você retorna a si e depois você aprende a se mover pelo mundo a partir desse centro. Wu Wei frequentemente é traduzido como não agir, mas essa é uma leitura superficial. O taoísmo não propõe uma passividade diante da vida. Ele propõe ações que não criam atrito desnecessário com a vida. Decisões que não violentam a sua própria natureza, movimentos que não nascem da ansiedade, da pressa ou do medo. Enquanto Ziram, ele nos ensina a perguntar quem eu sou quando eu não estou forçando nada, o Wu Wei nos convida a perguntar o que acontece quando eu ajo apenas no momento certo, o que acontece quando eu ajo sem forçar, sem tentar impor a minha vontade sobre a vida. Para entender isso, basta observar um exemplo simples no nosso cotidiano. Imagine alguém tentando abrir uma porta emperrada. A pessoa faz força, muda o ângulo, empurra, reclama e nada. Até que, sem perceber, ela pressiona o lado errado. Ao trocar o lado e ajustar levemente a mão, a porta se abre tranquilamente. Aí você percebe que era preciso menos força e mais delicadeza, mais clareza, mais jeito. Percebe o que eu quero dizer? Wu Wei é exatamente isso, reconhecer quando nós estamos insistindo no movimento errado e parar de tentar forçar. Quantas vezes nós tentamos resolver uma conversa que ainda não está madura, que não deveria ser tida ali naquele dia, nós forçamos uma produtividade quando o corpo está exausto, nós queremos respostas quando uma pessoa ainda não está pronta para responder. Olha só, tudo isso é a gente tentar forçar a vida. E o Wu Wei nos convida a fazer o oposto, a deixar as coisas fluírem, a estar mais sensível, permitir que as coisas aconteçam no tempo delas. O taoísmo nos convida a perceber que agir não é o mesmo que se debater. Às vezes, o passo mais sábio é esperar a hora, o dia, o lugar, a respiração adequada, é permitir que a ação surja no lugar e no tempo certo, não da nossa tensão e da nossa ansiedade. Um outro exemplo muito claro do Wu Wei é o exemplo do caçador. Imagina lá o caçador com seu arco e flecha que está caçando, na floresta. Ele está procurando a sua presa, mas ele não fica atirando para todo lado para ver se a flecha vai acertar alguma coisa. Ele espera pacientemente, ele poupa energia e quando a presa se aproxima, ele mira e aguarda o momento exato. Esse é o exemplo de um bom caçador, aquele que aguarda o momento exato de soltar a flecha. E assim nós temos uma compreensão mais profunda do que é o Wu Wei. E se você está gostando do episódio, aproveita para deixar o seu like, isso ajuda muito o canal. Se você ainda não é inscrito, clique aqui no botão inscreva-se para acompanhar todos os nossos conteúdos. Nós temos aqui no canal um grande acervo de meditações guiadas, que estão aí disponíveis para vocês. Temos esses vídeos onde eu trago esses diálogos mais profundos e temos também os nossos shorts, os videozinhos mais curtos, onde eu trago pequenas mensagens todos os dias para vocês. E aproveita para me contar aqui nos comentários em qual área da vida você sente que está forçando demais. Agora, o terceiro princípio talvez seja o mais conhecido, mas nem sempre bem compreendido. Yin e Yang. Diferente do que muitos pensam, Yin e Yang não representam uma oposição, mas forças complementares. São duas forças que coexistem em tudo que existe, incluindo o nosso interior. Se Ziram nos devolve a nossa natureza, Wu Wei nos ensina a agir com serenidade e Yin e Yang nos lembram que não existe ação saudável sem equilíbrio interno. O mundo moderno, no entanto, ele está sempre nos empurrando exclusivamente para o Yang, para uma ação, uma produtividade, uma intensidade, afirmação constante, autoafirmação, mostrar suas conquistas, um movimento que nunca pode parar. E pouco a pouco nós vamos perdendo o espaço do Yin, do recolhimento, do silêncio, do descanso, da contemplação, das pausas conscientes, da escuta interior.
A maioria das pessoas sofre não por falta de força, mas por falta de equilíbrio. Não por fazer pouco, mas por nunca parar. Não por incapacidade, mas por não respeitar o seu próprio ritmo. Sequer conseguem compreender o seu próprio ritmo. Um exemplo simples: imagine alguém que quer cuidar da saúde, mas tenta fazer isso apenas com disciplina extrema. Treina todos os dias, se cobra, exige desempenho, mas nunca descansa. Parece dedicação, mas na verdade esconde um desequilíbrio, porque o corpo não se fortalece só no esforço, ele também precisa de recuperação. E o mesmo pode acontecer emocionalmente. Você quer ser forte o tempo inteiro, quer sustentar tudo, mostrar firmeza, mas esquece que a sensibilidade também é uma força, o recolhimento também nutre, o silêncio também serve para te orientar. Yin e Yang nos ensina a alternar, honrar os nossos ciclos, reconhecer quando é hora de avançar e quando é hora de retornar, assumir responsabilidade e também soltar expectativas sem culpa, sem se julgar por precisar do outro lado da vida. Uma forma muito simples de compreender Yin e Yang é aquele trecho da Bíblia que diz assim: há tempo para tudo, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. É tão profunda essa passagem porque ela nos ensina exatamente isso, que nós precisamos ter consciência, parar e observar a vida para perceber qual é o tempo certo de cada ação. Esse equilíbrio não é uma metade-metade, é presença suficiente para perceber o que cada momento está pedindo de nós. E assim, nós encerramos o episódio de hoje. Se você deseja se aprofundar mais nesse caminho e conhecer os fundamentos do taoísmo, aprender a meditação e participar de jornadas completas para cuidar do equilíbrio do corpo, da mente e do espírito, eu te convido a conhecer a nossa comunidade de meditação. Lá nós já temos uma série completa sobre filosofia taoísta, além de muitas outras jornadas transformadoras, e você ainda pode participar das aulas semanais ao vivo comigo. O link de inscrição está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Por fim, eu desejo que você encontre seu equilíbrio interno e aprenda a viver com cada vez mais leveza. Fique em paz e até o nosso próximo episódio.